Partiu para os pets. Então começou a gravar? Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui a terceira semana do sexto ano. Aqui a gente já terminou a primeira semana. Também já fez os exercícios da segunda. Agora a gente já vai partir para a terceira aqui. Vocês estão vendo aí? Tá tudo certinho? Pode falar no microfone. Sim. Tá? Então beleza. Então aqui, ó, terceira semana. Registro da história, linguagens e culturas. Então o que a gente vai estudar nessa terceira semana? A gente vai estudar tanto a parte de vestígios históricos, né, que o historiador pega e faz a história, e a parte da cultural também, que eu falei um pouquinho da última aula e eu vou falar mais hoje. O objeto de conhecimento, surgimento da escrita e a noção da fonte para a transmissão de saberes, cultura e histórias. Então, o que acontece? A invenção da escrita, quando a humanidade começou a escrever, ela passou a registrar mesmo as histórias, registrar o que estava acontecendo, registrar, por exemplo, o comércio. Então, tudo que o ser humano fazia, a partir da escrita ele conseguia registrar. Professor, por que isso é importante? Isso é importante para a gente estudar esses povos do passado e saber como eles evoluíram. E também saber quais aspectos desses povos a gente adota até hoje, entendeu? Então, o que acontece? A escrita é importante porque quando você escreve um documento hoje, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, eles vão poder ler depois de um tempo, entendeu? Então, ele carrega a memória sua no mundo. Então, a escrita para a história é importantíssima como documento, tá? Então, conteúdos relacionados. As diferentes formas de registro da história, oral, escrita, pictográfica, imagética, eletrônica, musical, etc. A produção do conhecimento histórico, os efeitos das fontes históricas da vida política, social e cultural da sociedade. E interdisciplinaridade, onde vocês vão ver esses temas também, é geografia, certo? Então aqui, ó, vamos começar lá. Tema: as diferentes formas de registro da história e sua contribuição para a preservação da memória. Olha lá, caro estudante, nessa semana você identificará os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutirá a presença ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos e referenciais de memória. Bom, pessoal, isso aqui, ó, esse textinho assim, eu já não acho que tá bacana para vocês. Por quê? Porque aqui tem várias palavrinhas que vocês ainda não estão tão familiarizados. Por exemplo, hierarquização, marcos de memória, presença e ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade, nomeação de marcos e referenciais. Então, isso aqui são palavrinhas que a gente estuda no decorrer da disciplina, só que para vocês não seria interessante de ver isso agora. Eu vou explicar de uma forma mais simples, tá? Depois eu vou chegar neles de novo. Os marcos e registros da história foram produzidos e difundidos por grupos sociais que, por isso, podem ser ou não representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Você perceberá que a escrita, ou documento escrito, não é a única fonte da preservação da história, e a reconstituição do passado dos diversos grupos que compõem a sociedade. Esta representação também pode ser feita por meio de outros tipos de fontes, como relatos orais, lendas, rituais, formas de saber e fazer, objetos, fotos e construções. Então, o que ele está falando aqui no texto? Que o que é um registro da história? O que é uma fonte histórica? O que é um marco? Exemplo, os egípcios construíram uma pirâmide. Tá, mas se você não tivesse nenhum escrito, nenhum relato, nada que você pudesse ter contato com essa civilização lá no passado, por exemplo, hoje, eu quero saber por que eles construíram a pirâmide. Se eu não tivesse nada escrito, não tivesse nada, eu não ia saber por que eles construíram aquilo. Para mim ia ser uma coisa assim, falar, tá, eles construíram aquilo porque eles achavam bonito, não sei. Mas como os historiadores conseguiram
desvendar os hieroglifos, né? Hieróglifos são a escrita egípcia. Eles conseguiram saber por que eles construíram as pirâmides. Professor, mas por que eles construíram? Servia como se fosse um túmulo para os faraós. Então, quanto maior fosse a pirâmide, mais poder o faraó tinha. Então, era mais ou menos nesse viés. E aqui, ó, a gente tem alguns exemplos de fontes históricas. Vamos lá. Vestígios produzidos pelas pessoas na sua passagem pela Terra e usados pelo historiador para construir um conhecimento sobre a história. Então, aqui, ó, a gente tem vários e várias fontes. Música, através de um disco, ó, um disco de vinil. Para quem não viu, isso aqui é uma vitrola. Tem aqui um homem da pedra, ó, empurrando um circo de pedra. Ah, professor, mas aqui é um vestígio. Se você encontrar essa pedra, você vai conseguir o quê? Saber mais ou menos a idade dela, saber quando ela foi esculpida e para que servir. Aqui está a evolução da roda, até chegar no pneu de carro. Os livros são materiais também de estudo da história. Espera aí, só um minutinho, gente. Os brinquedos, se você conta alguma história para alguém de alguma coisa que aconteceu também os documentos de identidade, cartas, etc. Os quadros também, no caso da arte, né? Aqui o Abapuru, do Tarsila do Amaral, também é uma fonte histórica. Então você vê aqui que a gente tem várias coisas que podem contar a história pra gente, tá? Música, um quadro, um disco, um livro e várias outras coisas. Tá bom? Então vamos lá, atividades. Por que essas fontes históricas são importantes para o estudo da história? Justifique sua resposta. Então, aqui, ó, o que ele está perguntando? Ele está perguntando se o... Por que isso aqui, ó, tudo que está aqui em cima, é importante para a gente estudar a história? O que vocês acham? Pode falar. Para Por conhecer que vocês mais sobre o guardam... passado? Para conhecer mais sobre o passado, tá. Por que vocês guardam as fotografias quando vocês eram crianças? Por que seus pais guardam, às vezes, foto dos seus avós e tudo mais? Para relembrar? Para relembrar. Então, a história, essa perguntinha também está perguntando por que existe história. Então, ó, história, ela usa de fontes, certo? Para a gente conhecer mais do passado. Mas por que a gente precisa saber do passado? Aí que tá a pergunta. Por que a gente precisa estudar o passado se a gente vive no presente? E aí? Por que, por exemplo, eu preciso saber a história dos meus avós, do Brasil, do mundo, se eu vivo hoje e para mim não faz diferença? O que vocês acham? Pode falar, não tem medo de errar, não. É para falar mesmo. Só tem dois ainda, só dá o David e você. Para sabermos como que eram as coisas antigamente? Pra gente ver como que eram as coisas antigamente. Mas e o que isso interfere hoje em dia pra gente? E aí? Cultura. Cultura, pode ser? Você, por exemplo, você está lutando capoeira, você está lá na aula de capoeira, você está aprendendo uma coisa que os negros que eram escravizados lá em 1500, 1600 já praticavam, entendeu? Então a cultura é uma boa. Você compreender a cultura, muito boa. Outra coisa é para você compreender o seu presente. Por exemplo, vocês vivem em Monsenhor. Por que tem uma igreja tão velha aí? Por que boa parte da população que vive em Monsenhor ela é negra? Por que ainda tem ouro aí? Tem pessoas que vivem do ouro, entenderam? Esses porquês do nosso passado que influenciam no presente, eles fazem parte da nossa vida. Por exemplo, eu tô lutando capoeira, poxa, mas a capoeira veio lá dos escravos. Por que é mais praticada por exemplo, por que é bem praticada por pessoas negras até hoje? Porque representa uma idade cultural. É a cultura deles que está ali. Não é só um esporte, não é só
ou uma dança, ou um canto, ou uma festa religiosa. Tudo tem um porquê, tem um motivo, tem sua história. Então é interessante a gente estudar o passado para a gente compreender melhor o nosso presente. Por que as coisas são assim? Entenderam? Então aqui, ó, a resposta pode ficar assim, ó. Por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Pois, através das fontes históricas, as fontes históricas são o quê? Pode ser jornais, fotos, as próprias casas, tá? Contam história, igrejas, etc. Livros, fotografia, notícia, pode ser várias coisas, tá? Que a gente pode, diário, carta, tudo pode ser uma fonte histórica. Pois através das fontes históricas podemos estudar o passado para que nós possamos compreender melhor o nosso presente, certo? Entenderam? Alguma dúvida? Pode falar, tá? Fala, professor, eu não entendi direito. O que é uma fonte histórica? E aí? Conseguiram? Sim. Sim? David, e aí? Também. Também? Então tá tranquilo. Ó, quando vocês tiverem dúvida, alguma coisa, pode falar, viu? Eu respondo para vocês. Se eu não souber, a gente pesquisa aqui agora. Então vamos para a segunda, então. Identifique em sua casa um documento, objeto ou artigo que seja uma fonte histórica de seu contexto familiar, isto é, que revele dados, insumos e informações referentes à sua família. O que ele lhe permite contar sobre sua família? Qual é o valor desse objeto para você ou para seus familiares? Partindo da diversidade de história e contextos apresentados pelos objetos, reflita sobre a importância do valor das histórias que podem existir por trás dos simples elementos. Então é o seguinte, o que vocês vão fazer aí? Ó? Precisa ser agora, tá? Só lembrar, às vezes vocês lembram das fotos também, não tem problema. Então vamos pegar as fotos, né, que são registros de imagens. Fotos, no caso aí, fotos da família suas, da família, certo? Então o que acontece? Normalmente essas fotos de família que a gente tem em casa, elas são de datas comemorativas, certo? Por exemplo, vamos supor que o David, quando lá tinha 5 anos de idade, fez um aniversário. Os avós dele estavam no aniversário, os tios, etc. Então, o que acontece? Uma foto ela tem um contexto, que a gente chama. O contexto, no caso aí, aniversário. Foi no aniversário. E quem estava lá? Quais eram as pessoas? Porque o aniversário, você não faz o aniversário sozinho. Só agora na pandemia que a gente está fazendo, né? Praticamente sozinho. Mas normalmente os aniversários são datas que todo mundo tá alegre, tá comemorando. O aniversariante ganha presente, tem o bolo, tem comida. Então o que acontece? Aniversário, ele é feito de pessoas, certo? Então quando você tira uma foto do aniversário, se essa pessoa, por exemplo, já faleceu, já foi lá pro céu, digamos assim, você guarda o que dela? Quando você tem uma foto dela? Uma Lembrança. lembrança. Perfeito, Silvio. Lembrança. O que é uma lembrança, se a gente for parar para pensar? O que é uma lembrança? É o Daí dá... momento que a gente tem na cabeça. É o momento que a gente faz o quê? A gente lembra. O que é lembrar? Ah, eu lembrei de alguma coisa. O que quer dizer lembrar? E aí? O que é lembrar? Traduz aí para mim. Lembrar é quando você recorda, quando você revive, quando você rememora. Professor, não entendi. O que acontece? Quando você lembra, ou relembra, ou revive, ou rememora,
Você volta lá no passado e começa a vir aquelas imagens da pessoa. Por exemplo, vamos supor que seja uma pessoa muito querida pra gente, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um tio, um primo, que seja. Qualquer uma dessas pessoas, um amigo. Então, o que acontece? Você volta lá no tempo e fala assim, olha, você lembra quando a gente jogava bola naquele campinho, que não existe mais, é uma casa hoje em dia? Ah, você lembra daquele aniversário meu, que a gente brincou com o presente que eu ganhei? Então, isso é importante para a gente. Por que que isso é importante? Porque isso constrói a gente. Professor, como assim constrói? É porque através dessas lembrancinhas que a gente vai desenvolvendo. A gente é o que é. A gente fala de um jeito diferente. A gente gosta de coisas diferentes. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês que vivem no distrito, vocês têm mais contato com a natureza, certo? E uma pessoa que mora numa cidade, ela tem mais contato, obviamente, com a cidade, certo? E essas duas coisas aqui, ó, elas são diferentes, concorda? Elas não são iguais. A cidade da zona rural, de um distrito, por exemplo. Então, o que acontece? Uma criança, às vezes da cidade, não sabe de onde que vem o leite. Nunca viu uma vaca. Acontece. Vocês aí que estão em contato com a natureza, vocês que estão em contato com essa parte do campo, você faz parte do convívio seus, ver um cavalo, andar de cavalo, tirar às vezes leite, ajudar o pai, por exemplo, a fazer uma horta, a mãe fazer uma horta, preparar comida. Já uma criança da cidade, ela não tem esse tipo de vivência. Ela vive na cidade. Às vezes ela fica muito tempo dentro de casa, ela brinca com outras coisas. Então, ah, professor, mas isso é ruim. Eu falei, não, isso é ótimo. Você está tendo o quê? O contato com a natureza é ótimo para vocês, porque vocês aprendem bastante com isso. A cidade isola muitas pessoas, às vezes, entenderam? Então, vocês, às vezes, têm muito mais amigos, vocês, às vezes, deixam o celular um pouco de lado para brincar de bola, para nadar, para ir numa cachoeira, coisas que, às vezes, as crianças da cidade não têm oportunidade. Então, o que que acontece, assim? Se você for comparar uma criança da cidade, uma criança que vive num distrito ou vive numa roça, elas são diferentes ou são iguais? Responde para mim. Diferente. Elas são diferentes. Por que que elas são diferentes? Porque elas têm lembranças diferentes de vocês. Entenderam? Elas têm lembranças diferentes. Elas são pessoas diferentes. Daí o que acontece? Quando você entra em contato com uma pessoa dessa da cidade, ela vai te falar coisas que ela faz na cidade. E você vai falar coisas que você faz no campo. Entendeu? Então você é uma pessoa que você está ali naquele contexto do campo e você sabe coisas do campo. Essa pessoa da cidade não sabe essas coisas do campo que você sabe. Às vezes ela não tem esse conhecimento, entendeu? Da mesma forma que você às vezes não tem o conhecimento que ela tem de uma cidade. Então, isso de relembrar, de ter um aniversário, de ter amigos, de ter um tio, uma tia, são pessoas que ensinam a gente. O professor, por exemplo, são pessoas que ensinam a gente. Então, isso faz parte do nosso ser, isso faz parte de como a gente vive no mundo, como a gente interage com as outras pessoas. Então, vamos supor que vocês achem uma foto de algum aniversário, alguma coisa aí, ó. O que lhe permite contar sobre sua família? Você pode contar o quê? A minha família, vamos colocar assim, é, fazia festas, faziam, né? Faziam festas de aniversário, passavam finais de semana em sítio. Isso aqui eu tô dando como exemplo, tá? Se vocês quiserem escrever, ou se isso também faz parte das fotos que vocês encontrarem, por exemplo, encontrei uma foto aqui do meu aniversário. Minha família fazia ou faziam festas, né? Faziam festas de aniversário. Passava finais de semana num sítio, iam para cachoeira. Creio que vocês dois fazem isso, não fazem? Ou não? Não, Vocês não fazem isso? Vocês não comemoram aniversário, não? não muito, não.
Não muito? Não tem nem bolo de aniversário, ô Silvio? É, Às vezes tem, mas é bem às Então, vezes. bem às vezes. Então tá igual eu, então. Mas quando faz aniversário tem foto, não tem? Tem. Então, tem foto. Vocês não saem, por exemplo, para ir num sítio, para ir numa cachoeira, para jogar bola, para empinar Não, pipa? não. O que vocês fazem normalmente aí no distrito? Ah, só mesmo, usar mesmo. Só se eu fica vou na aí. quadra jogar bola. É, tem a quadra para jogar bola, tem a praça, tem a Uhum. igrejinha lá em cima. Ué, depende, tem várias coisas para fazer assim no dia a dia. Bastante coisa. Antigamente o pessoal jogava peão, soltava bolinha de gude, brincava de soltar pipa e assim vai, né? Eu, pelo menos, quando era criança, eu fazia isso, porque a minha cidade também é bem pequenininha. Então, aqui, ó, minha família fazia festa de aniversário, passava final de semana no sítio, ia pra cachoeira, brincava com os amigos na praça, e assim vai, etc. Se vocês não precisam colocar igual eu, tá? Pode colocar o que vocês fazem normalmente. As fotos que vocês acharem, por exemplo, achei uma foto de aniversário do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, ou alguma outra foto, pede para seus pais explicarem o que é. Daí vocês colocam na questão, fica legal. Daí lá, qual o valor desse objeto para você e para seus familiares? Então, que valor que tem, por exemplo, uma foto para vocês? Uma foto que vocês gostem, ou algum objeto que vocês guardem no quarto. Vocês não têm nada antigo aí no quarto? Seus? Então, Nada, nada? Não tem não. nenhum, sei lá, uma medalhinha, um brinco, um colar de Tem. alguém? Tem, não tem? Sim. E por que que vocês gostam desses objetos às vezes? Porque me lembram das minhas histórias. Isso, porque às vezes lembra alguém. Por exemplo, a sua avó te deu um brinco, ou sua avó te deu um colar, ou no caso ali do, do David, alguém deu uma foto, sei lá, uma foto de um time de futebol que ele goste, alguma coisa assim, ou um colar, alguma coisa para ele usar, com um santinho, alguma coisa. Isso aí, quando é uma pessoa dá um de presente para outra, tem significado, porque foi uma pessoa importante para você. Então, o que que acontece aqui? Os objetos ganham significado quando carregam com eles uma história, certo? Então é mais ou menos isso aqui, ó, que a pergunta tá querendo que vocês respondam, tá? Só que isso aqui é pessoal, é bem pessoal, tá, gente? Então vocês podem responder de acordo com o que vocês tiverem de objeto, de acordo com o que vocês quiserem escrever aí, tá bom? Que cada um passa um final de semana de um jeito diferente, né? Vai brincar de uma coisa diferente, cada um gosta de coisa diferente. Então isso aí não tem nada a ver. E coisa que eu também falei pra Silvia de brinco, essas coisas, eu também uso brinco. Isso também não tem nada a ver. Vamos lá para 3. Vocês entenderam a 2, gente? Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Nenhuma? David? Saber não. Também não? Então vamos lá então para a próxima. Isso aqui é um. Isso aqui é uma música, tá, gente? Olha lá, leia a letra da música, seguir o que e pode ser usada como fonte histórica. Então, a música também é uma fonte histórica, tá? Ela fala sobre alguma coisa. Então, a gente tem que considerar também como fonte histórica. Então, a música é assim, ó. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Nego entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Para a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Daí tem o e ecoa noite e dia,
é ensurdecedor. Aí, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria soa apenas como uma soluçar de dor. Vocês percebem que é como se fosse um poema, né? Ele tem um... A gente chama de métrica, ele tem... Como chama as palavrinhas mesmo que tem sons parecidos? Eles rima. Então as palavrinhas têm rima. Então o que acontece? Isso aqui é uma música e é uma fonte histórica também, porque ele está falando o quê? Ele está falando do índio. Quer ver? Eu vou até grifar aqui para vocês. Aqui, ó. Ele está falando do índio. Ele está falando. Cadê aqui, ó? Do negro. As pessoas que foram escravizadas, que formaram o Quilombo dos Palmares. Ó. Ele está falando aqui também dos Inconfidentes, né? No caso de Tiradentes. Os Inconfidentes. Ele está falando aqui do trabalhador, ó. Conhecedor, agonia aqui, ó. Do trabalhador. Que são as pessoas que trabalham hoje em dia, tá? Então aqui ele tá, a Clara Nunes, né, que é uma sambista, é uma mulher que compõe samba, ela quis fazer menção ao índio, que vivia aqui no Brasil, ao negro que foi trazido da África, os inconfidentes aqui de Minas Gerais. Então ela fala várias coisas da história. Ela usa a história como ela. Professor, mas qual música que é essa? Eu vou colocar para vocês aqui o linkzinho dela do YouTube, tá? Depois, se vocês quiserem escutar, Canto das Três Raças. Eu vou colocar o linkzinho para vocês agora aí, ó. Se vocês quiserem escutar depois, fiquem à vontade. O linkzinho tá no meu bate-papo aí, tá? Porque se eu colocar aqui agora, não vai sair o som. Então vamos lá. O que está pedindo aqui então? Ao analisarmos uma fonte histórica, como é o caso da música, dessa música, né? É possível perceber qual era a intenção de sua produção e o que ela pode nos revelar sobre o passado. Então, qual que é a intenção da Clara Nunes, né, que foi a compositora da letra, de falar essas coisas, de falar índio guerreiro, de falar o negro, de falar os inconfidentes. Veja só, olha lá, um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro. O que que é um cativeiro, vocês sabem? O que que é um cativeiro? Lugar onde os animais e as pessoas ficam presos? Isso, cativeiro é uma prisão, certo? Onde um sequestrador, por exemplo, pode deixar alguma pessoa e tudo mais. Então, quando ela fala que o índio foi para o cativeiro, o que que ela está falando? De qual parte da história do Brasil que ela está falando? Quando os índios foram escravizados? Isso. A parte da história que a gente estuda isso é colonização. Então, quando os portugueses chegaram aqui, certo? Então, aqui ela está falando da colonização. Daí aqui, ó, o negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. O que que era um quilombo, vocês sabem? Não. Quilombo era um lugar de refúgio. Refúgio. O que que é um lugar de refúgio? Vocês sabem? Lugar onde as pessoas ficam seguras? Isso, perfeito, você vê isso mesmo. Então o que acontece? Se você fosse um escravo na época e fugisse, você teria que ir para algum lugar, concorda? Você não ia, você não ia ficar próximo, por exemplo, da fazenda ou da mina de ouro que você foi escravizado. Então, o que que os negros faziam? Quando eles fugiam, eles entravam no meio da floresta, iam o mais longe possível que eles aguentassem e fundavam os quilombos. Quilombos eram comunidades que viviam somente os negros, alguns indígenas e pouquíssimos homens brancos, tá? Pouquíssimos mesmo. Esses homens brancos que viviam nos quilombos normalmente eram ladrões, eram perseguidos de alguma forma e tudo mais. Mas a maior parte das pessoas eram negras. Então, o que que é um quilombo? O Quilombo dos Palmares foi um dos maiores quilombos do Brasil. Ele ficava no interior da Bahia, que era onde o lugar que os negros se refugiavam da escravidão. Então, a gente chama esse lugar de um lugar de resistência. Resistência ao quê? À escravidão. Então, a única forma de você
resistir à escravidão na época, de você não querer aquilo para você pro resto da vida, era fugir. Então, o quilombo era um refúgio, certo? Então, aqui também ela está falando da história da resistência à escravidão, na época da colonização também. E por último aqui, ó, os Inconfidentes. Ela está falando da Inconfidência. O quê? Confidência da onde? Hã? Mineira, certo? Confidência Mineira vocês vão estudar lá no 7º, 8º ano. Uma revolta, né, que ia acontecer, acabou não acontecendo. E o Tiradentes, que foi como se fosse um soldado na época, acabou sendo preso e morto. Ele foi a pena de morte dele, foi lá no Rio de Janeiro, e colocaram os pedaços do corpo dele no caminho do Rio de Janeiro até Ouro Preto. Então ela fala sobre Inconfidência Mineira. Então aqui, ó. É possível perceber qual era a intenção da sua produção e que ela pode nos revelar sobre o passado? Bom, qual que é a intenção da autora, então? É falar sobre fatos históricos do passado ocorridos na colonização do Brasil. Ou você pode colocar também no período colonial do Brasil. E no caso, quem que era o país que colonizava o Brasil na época? E aí, Os gente? portugueses. Os portugueses? Então, quando o Brasil era colônia de Portugal. Então, a autora aqui, ela tá denunciando as coisas que os portugueses faziam aqui no Brasil. Faziam os índios de escravos, os negros que eram escravizados conseguiam fugir, formavam os quilombos. Falou também da forma de resistência contra os portugueses, né, que foi Inconfidência. Isso aqui vocês vão estudar melhor depois, tá? Mas isso aqui também é bem importante vocês entenderem, a Inconfidência Mineira. É isso aí. Bom, daí já termina aqui a 3ª semana. Ficou alguma dúvida nessa 3, gente? Nenhuma. Na resposta? Ô, David, e aí? Tá dormindo, David? Eu tô. Você entendeu a 3, David? Entendi. A resposta aqui? Entendeu mesmo? Olha lá, hein, que eu vou perguntar pra você depois, hein? Deixa eu ver se você responder tudo depois, hein? Então deixa eu parar a gravaçãozinha aqui.